Falando sobre esse assunto ao vivo, o repórter Washington Luiz está com uma psicóloga. Para a gente entender direitinho, Washington, qual é a natureza e as consequências que pode acarretar um profissional. Ela é professora, mas podia ser em qualquer ramo da atividade profissional. Mais uma vez, é você, ao vivo, Washington Luiz. Bom dia. Tribuna Livre. Bom dia, Nilvão. Forte abraço a você e a todos que nos assistem, é verdade. Por isso, a nossa produção já convidou a psicóloga Aline Arruda, vai conversar conosco. Ainda há pouco, ali nós colocamos essa matéria de uma professora que está passando por um problema difícil no trabalho. Eu queria que você dissesse quais os casos mais comuns que as pessoas enfrentam no trabalho, numa situação como essa, inclusive ela chegando a chorar, porque não tinha a atenção voltada. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Então, no ambiente de trabalho, quando ele não é favorável, quando ele é tóxico, acontece muitas vezes as dificuldades nos relacionamentos. Não é? A gente encontra situações, por exemplo, de fofoca, de pessoas querendo puxar o outro para baixo, ou menosprezar o trabalho, ou chega na liderança para falar sobre aquela pessoa. E a gente, de modo geral, tem duas situações. Uma pessoa entra no trabalho, geralmente, pelo seu currículo, e ela sai por problemas de comportamento. Mas, muitas vezes, esse sair não é o problema de comportamento dela, é dela não conseguir lidar com o comportamento das outras pessoas. E quando a gente tem uma situação de problema, a gente tem três possibilidades. Uma é tentar resolver, conversar lá, tentar resolver, só que algumas pessoas não vão mudar. A outra situação é, de repente, tentar sair, se afastar, o que muitas vezes não é interessante, quando ela pensa, esse trabalho pode me dar algum benefício, uma promoção, era isso que eu queria. E a outra, que é a que a gente mais vai encontrar em um resultado, é tentar conseguir conviver com essa situação. Isso não é fácil, não é simples, mas você conseguir aprender a lidar, como é que eu vou conseguir manejar isso, já que a maior parte da minha vida útil eu vou estar trabalhando. O assédio moral tem sido constante, né? Muito constante também, o assédio moral, né, muitas vezes da pessoa querer ali colocar uma pressão psicológica, diminuir a outra pessoa e ela não saber como lidar, principalmente quando a gente está falando de hierarquias, né, quando vem de um cargo superior, de um coordenador, de um gestor, e a pessoa fica pensando, o que é que eu vou fazer diante disso, já que eu dependo desse trabalho, eu não posso bater de frente com essa pessoa. Agora, um outro fato que chama a atenção é exatamente os traumas que as pessoas ficam numa situação como essa. Esses exemplos que nós contamos aqui são N exemplos que nós temos por aí. Adquirir até uma síndrome aí muito mais complicada, como o síndrome de burnout, enfim, uma série de outras ações que prejudicam, né? E para sair dessa crise é difícil, né, Aline? Sim, principalmente vejo, por exemplo, o caso da professora, né? O burnout, funcionários de banco, geralmente quando chega o final de ano, profissionais de saúde, eles têm essa questão do esgotamento emocional, que é natural da dinâmica do funcionamento. E aí você está num ambiente de trabalho em que você tem uma gestão que não colabora, que não favorece isso, porque muitas vezes o clima, o clima desagradável do ambiente de trabalho, ele tem uma parcela de responsabilidade dos gestores. Né? Se uma liderança consegue promover comunicação, um espaço em que as pessoas possam falar, seja uma comunicação mais imediata, por exemplo, para o coordenador, ou uma mais imediata, que seja para o diretor, para o gestor, para o CEO da empresa, então a pessoa consegue lidar um pouco melhor com isso. Né? Agora ela está lá no ambiente de trabalho, que tem essa pressão, que tem esse esgotamento, e ela não tem com quem falar, não tem um espaço de troca de diálogo ali, isso pode ser bem pesado para a ansiedade, para a depressão, para transtornos mentais. Aline, muito obrigado pela participação. Obrigada também. Então, isso aí, Nilvan, é importante a participação, inclusive, de uma psicóloga que é constante aqui no consultório, ela receber pessoas com este problema seríssimo de assédio no trabalho, ambiente tóxico, enfim, uma série de ações que tem prejudicado e muito as pessoas, não só na Paraíba, mas em todo o país. É com você. Bom a gente ter o caso, né? E ter também um profissional para poder falar de forma técnica, de forma de conhecimento, com conhecimento de causa, do que um fato como o da professora pode causar. Acontece com a professora, mas acontece em todos os ramos profissionais, né? Esse caso como o da professora aí de Santa Rita, que falou agora há pouco na matéria. 7h27 agora, 7h27.